já teve alguma ferida ou machucado visível na pele e percebeu como as pessoas ao redor reagem? Agora, imagine viver isso constantemente, sem cura e ainda ter que lidar com desconforto físico e julgamento social todos os dias. Imagine o seu próprio sistema imunológico voltando contra você. Imagine a sua pele, o maior órgão do corpo, tornando-se um palco de inflamações crônicas, descamações visíveis, lesões dolorosas e, junto com elas, o olhar desconfortável das pessoas. A psoríase é uma doença que vai muito além da pele. Ela afeta a autoestima, o convívio social e, em muitos casos, até a saúde mental das pessoas. Hoje eu vou apresentar a vocês um pouco mais sobre essa condição, que apesar de ser relativamente comum, ainda é cercada de desinformações e preconceitos. O Biology Channel de hoje, vamos te contar sobre essa doença, então prepara sua pipoca, sua pomada dérmica e vem me acompanhar nessa jornada. A psoríase consiste em uma doença inflamatória sistêmica crônica, comum e sem curas, caracterizada pelo aparecimento de placas eritematosas demarcadas. As lesões podem ser de diversos tipos, sendo a mais comum a vulgar, e aparecem mais frequentemente ao redor do cotovelo, couro cabeludo, tronco e joelhos. A psoríase está relacionada a múltiplas condições médicas comórbidas. Alguns fatores de risco genéticos e ambientais também podem estar relacionados. Essa relação entre a doença e as múltiplas comorbidades são de extrema importância para o desenvolvimento de um plano de tratamento adequado para o paciente. A manifestação grave da doença eleva a mortalidade geral e reduz a expectativa de vida em 3 anos e meio em homens e 4 anos e meio mais ou menos em mulheres, quando comparado com indivíduos sem psoríase. E embora seja a segunda doença de pele mais comum dentre a população mundial, a causa não é totalmente definida. A hipótese mais aceita é de que a doença é causada por uma alteração nas células do sistema imunológico. Elas atacam as células saudáveis da pele e acabam provocando a doença. Fora que alguns fatores ambientais, como o tabagismo, podem agravar os sintomas ou até mesmo contribuir para o aparecimento dessa condição. Essas marcas vermelhas foram causadas por uma doença autoimune chamada psoríase. A pele é composta por 3 segmentos principais de tecido. A epiderme é formada principalmente por células especializadas chamadas queratinócitos. Esses se originam de uma única camada de queratinócitos basais que se dividem continuamente e dão origem às células que migram em direção à superfície da pele. Durante esse processo, elas se diferenciam progressivamente em corneócitos, que formam uma barreira protetora. Abaixo da epiderme está a derme, onde os fibroblastos secretam fibras que formam uma matriz extracelular densa. Esta camada contém folículos pilosos, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, capilares sanguíneos e vasos linfáticos, que são importantes para células imunológicas como macrófagos, células dendríticas e linfócitos T. Células dendríticas capturam antígenos e apresentam aos linfócitos T, que são células efetores do sistema imune. Esses linfócitos se dividem em linfócitos T citotóxicos, que eliminam células infectadas, e linfócitos T auxiliares, que coordenam respostas imunes amplas. De muitas formas, as vias imunes ativadas na psoríase são amplificações da atividade imune normal da pele. No entanto, o gatilho para essa doença inflamatória ainda é desconhecido. Modelos atuais propõem que células dendríticas detectam queratinócitos estressados e micro-organismos invasores, respondendo com a produção de moléculas sinalizadoras conhecidas como citocinas. Essas citocinas ativam linfócitos T e outras células imunes, que por sua vez também produzem suas próprias citocinas. Esses sinais estimulam os queratinócitos a se proliferarem e secretarem mais mediadores, criando um ciclo vicioso de respostas inflamatórias. O resultado final é o acúmulo de células imunes e o espessamento inflamatório da epiderme. Diversos medicamentos biológicos foram desenvolvidos para bloquear mediadores inflamatórios na psoríase.
Os agentes mais utilizados nesses casos graves atuam inibindo a citocina TNF-alfa. Contudo, esse tratamento não é eficaz para todos. Até 1/3 dos pacientes não respondem. Nos últimos 10 anos, avanços na biologia dos linfócitos T revelaram novos alvos terapêuticos promissores. Tradicionalmente, os linfócitos T auxiliares eram classificados em 2 subtipos: os T helper 1, que são pró-inflamatórios, e os T helper 2, que são anti-inflamatórios. No entanto, essa classificação tornou-se mais complexa com a identificação de diversos outros subtipos. A qual subtipo um linfócito T auxiliar pertencerá depende das citocinas que encontra ao interagir com uma célula dendrítica. Cada subtipo pode ser diferenciado pela produção de citocinas específicas. No contexto da psoríase, as células T helper 17 têm recebido atenção especial. Elas fazem parte de um grupo conhecido como células tipo 17, que produzem a citocina IL-17, que pode promover inflamação crônica e destruição tecidual. Na psoríase, células dendríticas produzem 2 citocinas importantes, IL-12 e IL-23. A citocina IL-12 induz a diferenciação de células TH1, que produzem outras citocinas chamadas INF-gama e TNF-alfa. Já a citocina IL-23 induz células TH17, que secretam IL-17 e outras citocinas pró-inflamatórias. Cientistas estão desenvolvendo medicamentos biológicos voltados contra a citocina IL-17 e outros componentes da cascata de sinalização. Alvos interessantes incluem a própria citocina IL-23, diferentes isoformas da IL-17 e seu receptor, além de uma proteína essencial para a produção da IL-17. Como a IL-17 atua principalmente localmente na pele e em tecidos mucosos, esses agentes podem causar menos efeitos colaterais do que os medicamentos atuais, que têm ação sistêmica, e podem ser eficazes em pacientes que não respondem a terapias contra a TNF-alfa. A maioria desses agentes já foram aprovados para o tratamento da psoríase, e outros apresentam resultados promissores em ensaios clínicos. Muitos estão sendo desenvolvidos também para outras doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, asma e colite, tornando a cascata da IL-17 um dos alvos terapêuticos mais promissores nas doenças inflamatórias. Quando desenvolvi a psoríase foi há cerca de 6 anos. Minha amiga Kate viu e ela disse que eu estava descamando que nem uma cobra. Achei que ela estava me chamando de falsa. Minha doença estava grave e as lesões surgiram nos pés, nas mãos, cotovelos e na cabeça. Nesse momento, várias outras condições foram desencadeadas. Uma delas foi o pré-diabetes, colesterol e triglicérides altos. Cheguei a ficar 3 meses sem conseguir levantar da cama, dá pra acreditar? Meus pés estavam muito inchados, sentia dores nas articulações e as feridas aumentaram demais. E além da psoríase, eu fui diagnosticada com artrite psoriásica. Eu não conseguia sair de casa, queria viajar para conhecer onde minhas filhas moravam, mas não conseguia nem colocar meu tênis e muito menos andar. Com todo o tratamento adequado, hoje eu vivo sem lesões e problemas nas articulações. Eu consigo me vestir e sair com a minha amiga Kate. A psoríase pode se desenvolver de maneiras diferentes dependendo do organismo. A lesão clássica é a placa eristematoescamosa, bem delimitada, podendo atingir qualquer parte da pele. Ela varia de paciente para paciente. Conforme a apresentação da gravidade da doença, tais lesões podem incluir manchas vermelhas, com escamas secas esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras residuais após a melhora das lesões avermelhadas, pele ressecada e rachada, às vezes com sangramento, unhas grossas, descoladas, amareladas e com alteração da sua forma, como suco e depressões, sensações de coceira, queimação e dor nas lesões, além de inchaço e rigidez nas articulações, podendo inclusive cursar a desnutrição em casos mais graves. Alguns tipos de psoríase incluem
A psoríase em placa ou vulgar é o tipo mais comum da doença. São lesões com placas secas, eristematosas, com escamas prateadas ou esbranquiçadas. Podem estar associadas com dor e prurido. Os principais locais acometidos na pele são os joelhos, cotovelos, couro cabeludo, região lombar e cicatriz umbilical, genitais ou em qualquer outro lugar do corpo. Nos casos graves, a pele pode rachar e sangrar. A psoríase unguial pode afetar tanto as unhas das mãos quanto as dos pés e apresenta aspecto normal. Dentre as alterações, a aparência das mesmas pode apresentar como escamosas, grossas, depressões em pontos e até deformação na matriz unguial. Alguns casos pode evoluir para deslocamento do leito unguial. Já a psoríase do couro cabeludo apresentam áreas eristematosas com escama espesso branca prateadas, principalmente pós-prurido intenso, sendo característico nessa localização. O paciente pode perceber os flocos de pele morta em seus cabelos ou em ombros, especialmente depois de coçar o couro cabeludo. Mas diagnóstico diferencial com a caspa. A psoríase gutata pode ser decorrente de uma infecção bacteriana prévia. É representada por pequenas feridas em forma de gota, na região do tronco, braço, perna e couro cabeludo, as quais são cobertas por uma fina camada de escama, diferente das placas típicas da psoríase, que geralmente são grossas. Esse tipo acomete crianças e jovens antes dos 30 anos, podendo melhorar espontaneamente. A psoríase invertida acomete as dobras da pele, mais preferencialmente as áreas úmidas, como a região da axila, intergluteal, inframamária e genital. São manchas inflamadas e eritematosas, sem escamação grosseira que existe nas lesões no resto do corpo. O quadro pode agravar em pessoas obesas ou com quantidades de sudorese excessiva e atrito na região. A psoríase pustulosa são descritas como pústulas, que se manifestam em caráter eristematoso intenso. As lesões podem ocorrer de forma difusa e localizada, como pés, mãos ou dedos. Geralmente, sua evolução é rápida e cursa com bolhas de pus que aparecem poucas horas depois que se tornam eristematosas. As bolhas secam dentro de um dia ou de dois, mas podem reaparecer durante dias ou semanas. A psoríase pustulosa geralmente pode causar febre, calafrios, coceiras intensas e fadiga. É uma apresentação grave da doença que pode trazer risco de morte se não for tratada adequadamente. A psoríase eritrodérmica é um tipo comum. Acomete todo o corpo com manchas eristematosas associadas por pruridos intensos e ardor, além de manifestações constitucionais como febre e calafrios. Ela pode ser desencadeada por queimaduras graves, tratamentos intempestivos, infecções e por outro tipo de psoríase mal controlada, sendo caracterizada como uma forma grave de psoríase. Muitas vezes é preciso internação hospitalar para seu controle. E por último, a psoríase artropática provoca fortes dores nas articulações, principalmente ao iniciar o movimento, e tende a melhorar com o movimento contínuo, podendo estar associada à rigidez progressiva e até deformidades permanentes. Afeta qualquer articulação do corpo, inclusive a coluna vertebral. O diagnóstico da psoríase é na maioria das vezes clínico. Ele começa com uma anamnese e uma avaliação minuciosa da pele, unhas e do couro cabeludo. Em alguns casos, quando há dúvidas, exames complementares como a biópsia da pele são indicadas para confirmar o quadro. Um recurso curioso usado durante o exame físico é a chamada curetragem de Brock. Nela, o profissional raspa levemente a pele com uma lâmina, revelando escamas esbranquiçadas que soltam com facilidade. Isso é chamado de sinal de vela porque parece uma cera derretida. Continuando com esse atrito, ela surge uma película fina e ao ser retirada, provoca pequenos pontos de sangue. Esse fenômeno é conhecido como sinal de Alpitz e é bastante característico da psoríase. Curiosamente, apesar da aparência, esse procedimento não causa dor. Quando se recorre à biópsia, o que se vê ao microscópio são alterações como o espessamento da pele, presença de células inflamatórias e vasos sanguíneos dilatados. Em quadros mais intensos, podem surgir microabscessos, que são sinais importantes para o diagnóstico. Mas vale lembrar, essas características mudam de acordo com o tipo de psoríase e o tratamento da doença. Para entender a gravidade e a extensão do quadro, usamos a índice PASSE, que é uma ferramenta que mede a área afetada e a intensidade das lesões.
Ele ajuda não só a avaliar o estágio da doença, mas também a monitorar a resposta ao tratamento. O tratamento da psoríase avançou bastante ao longo do último século. Isso se deve, claro, principalmente à compreensão mais profunda da origem da doença. Com o tempo, nós descobrimos que a psoríase não é apenas uma questão de pele. Ela envolve o sistema imunológico, o bem-estar psicológico e o estilo de vida do paciente. Para medir a gravidade da doença e a resposta ao tratamento, usamos ferramentas como o PASI, um índice que avalia tanto a área afetada quanto a intensidade das lesões. Se a psoríase for de leve a moderada, é comum o uso de cremes com corticoides e derivados da vitamina D, além da fototerapia. Já os casos mais graves geralmente exigem medicamentos sistêmicos que atuam de dentro para fora. Outro ponto importante é o impacto da alimentação. Dietas com poucas calorias, quando combinadas com tratamentos médicos, ajudam a melhorar tanto o quadro clínico quanto a qualidade de vida. Suplementos como vitamina D, zinco, óleo de peixe e até mesmo a redução do glúten podem ter um papel complementar, mas vale lembrar, sozinhos esses hábitos não substituem o tratamento principal. A psoríase é uma condição inflamatória crônica da pele, cuja compreensão evoluiu significativamente nas últimas décadas. Atualmente, sabe que sua origem envolve fatores genéticos, ambientais e imunológicos, exigindo uma abordagem clínica ampla e individualizada. O diagnóstico, majoritariamente clínico, pode ser apoiado por exames complementares quando necessários, e o tratamento deve considerar não apenas a gravidade das lesões, mas também o impacto psicossocial da doença e possíveis comorbidades associadas. A integração de terapias tópicas, sistêmicas e medidas de suporte, como a educação do paciente e mudanças de estilo de vida, tem se mostrado essencial para o controle eficaz da psoríase. Ainda que avanços relevantes tenham sido alcançados, permanecem desafios importantes, reforçando a necessidade contínua de pesquisas que ampliem o conhecimento e aprimoramento das estratégias terapêuticas disponíveis. Com a abordagem multidisciplinar e centrada no paciente, é possível melhorar significativamente a qualidade das pessoas com psoríase, promovendo não apenas o controle da doença, mas o bem-estar geral.